Abra comigo aí, meus irmãos, a palavra do Senhor em João 8, e nós vamos ler do verso 48 a seguir, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Responderam, pois, os judeus e disseram: Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Respondeu Jesus: Eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém guarda a minha palavra, não provará a morte eterna? És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido eu, porém eu conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Vou repetir esse texto. Verso 56 diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos de vida, e disse que tem visto Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes de Abraão existir, eu sou. Então pegaram as pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Glória a Deus. Irmãos, preste bem atenção aqui. Irmãos, preste bem atenção aqui no texto que nós lemos. Jesus está discursando, Jesus está falando, defendendo a sua missão e a sua autoridade. Jesus está falando aos judeus do seu propósito, daquilo por que veio, e ali eles entram em um embate de troca de ofensas. Os judeus começam a ofender a Jesus por não entender aquilo que Jesus estava ali falando, e Jesus brandamente está ensinando a eles a verdade que estava talvez oculta aos seus olhos, ou que eles não queriam ver. Jesus está dando um grande discurso e falando coisas de mistério para eles, mas que já estavam reveladas, e o próprio Jesus estava trazendo essas revelações para que eles entendessem o que Jesus queria dizer. Então, eles vão acusar Jesus e vão dizer que Jesus tem demônio. E aí Jesus diz: eu não tenho demônio, porque se eu tivesse demônio, eu não honraria o meu Pai como eu tenho honrado. Eu honro aquele que me chamou. Mas por que ele diz que Jesus tinha demônio? Porque Jesus estava afrontando-os diretamente. Jesus vai dizer assim para eles: aqueles que não ouvem a minha palavra, esses daí terão participação na morte eterna. Quando Jesus diz isso, é como se Jesus estivesse dizendo para eles: olha, quem não tiver a minha palavra, quem não ouvir aquilo que eu digo, esses não vão desfrutar da vida eterna, e sim
da morte eterna. Esses não vão ter o privilégio de conhecer o reino dos céus, aquilo que o Senhor tem preparado. E isso causa ira, a ponto deles quererem fazer algo contra a própria vida de Jesus. Só que eles fazem uma indagação que é correta, porque eles dizem assim, mas espera aí, se você está dizendo que quem não ouvir a tua palavra vai gozar da morte eterna, isso significa que Abraão, o nosso pai da fé, o patriarca amado, não ouviu a tua voz, então certamente você está dizendo que Abraão, assim também como todos os grandes profetas de Israel, esses vão desfrutar da morte eterna, porque eles não te ouviram. E aí vem Jesus para identificar algo realmente importante para nós, porque Jesus vai dizer assim para eles, ei, eu quero dizer algo para vocês, Abraão, o vosso pai, aquele que você diz que é seu pai, esse daí, ele viu o meu dia, ele viu sim o meu dia e se alegrou com isso. Mas espera aí, irmãos, vamos pensar um pouquinho nisso daqui. Eles tinham razão na indagação que faziam, porque logo nos versículos seguintes eles vão dizer, eles vão falar assim, mas espera aí, como que você pode dizer que o pai Abraão viu você, sendo que você ainda não tem nem 50 anos, Jesus tinha 30 na época, como que você diz que ele te viu, sendo que Abraão viveu centenas e centenas de séculos atrás? Como que Abraão poderia ter te visto? E aí eles se revoltam ainda mais, porque Jesus vai dizer assim, olha, eu quero afirmar para vocês aqui, que eu sou o que sou. Eu já, antes de Abraão existir, eu já existia. E isso daqui foi uma grande ofensa para eles, porque os judeus não aceitavam ninguém usar esse termo, eu sou, a não ser o próprio Deus, porque foi Deus que usou esta expressão quando foi tirar o povo do deserto. Então o Senhor, melhor dizendo, do cativeiro do Egito, então foi essa a palavra que o Senhor Deus usou a Abraão, dizendo, a Moisés, dizendo assim, quando eles te perguntarem quem está te enviando, você diz assim, o eu sou te enviou. Aí eles se enfureceram, pegaram pedras para matar Jesus, porque disse, além de dizer que Abraão e que os profetas não vão herdar a vida eterna, agora ele vem dizendo que Abraão viu a sua presença. Isso significa então que ele estava vivo no tempo de Abraão. E ele está dizendo que ele é o eu sou, ele está dizendo que ele é Deus, não, vamos matá-lo. E aí Jesus saiu sem que eles percebessem do templo, porque Jesus se ocultou deles. Então, eu quero meditar com os irmãos aqui, somente no verso 56, quando o Senhor, ele diz claramente isso daqui, Abraão viu o meu dia, porque isso daqui ficou também no meu coração. Como que Abraão pode ter visto o dia do Senhor, sendo que Abraão não estava no tempo de Jesus vivo, ele não estava ali para ouvir as palavras de Jesus e para ver o Senhor. Mas olha que interessante a Bíblia, se nós voltarmos à palavra do Senhor, se você quiser acompanhar comigo no teu texto bíblico aí, em Gênesis 22. Aqui, o que Jesus vai citar é Gênesis 22. Ele vai trazer a referência de Abraão levando seu filho para o sacrifício. Olha que coisa interessante. Quando ele diz isso, Jesus está revelando que o pai Abraão conheceu o plano da morte de substituição. Ele está dizendo assim, olha, Abraão conheceu o que é ter um substituto para morrer no lugar de alguém. Ele conheceu, e esse dia que ele conheceu, foi o meu dia. Abraão viveu essa própria história, ou seja, ele viveu a semelhança do Evangelho. Abraão não tinha consciência disso, porque Abraão já viveu muito tempo antes de Cristo, mas pela revelação do próprio Deus, para cumprir o seu plano e o seu projeto, e a revelação gradativa que Deus faz através da história, do tempo, do seu plano de salvação, Abraão viu aqui este dia, por isso que Abraão, ele vai desfrutar da vida eterna com certeza, porque ele contemplou
aquilo que era maior do que ele mesmo. Para quem não conhece, em Gênesis, no capítulo 22, tem a história de Abraão. Vou contar aqui bem rapidinho, porque provavelmente tenha pessoas que estão nos assistindo hoje que não conhecem a história de Abraão, apesar de ser uma história muito conhecida no nosso meio. Abraão foi o patriarca, aquele que foi chamado para dar... Perdão, meus irmãos, para dar início ao projeto de Deus. Foi ele que deu início ao povo do Senhor, que seria a nação separada e escolhida. Abraão era casado com Sara, e a Sara não podia gerar filhos, e com 90 anos o Senhor providenciou que ela gerasse. Uma mulher estéril de 90 anos passa a ter um filho agora, que era chamado o filho da promessa. Abraão tinha outro filho, que foi uma tentativa frustrada de tentar ajudar a Deus, e ele teve um filho com uma concubina, que era o nome desse filho Ismael. Então ele tinha um filho ainda antes de Isaac, mas só que repousava sobre Isaac a promessa. Isaac era o seu filho amado, era o filho da promessa. E um certo dia, nesse capítulo aqui 22, Deus resolveu provar Abraão. Então o Senhor lhe chama e diz: Abraão, sabe o filho a qual tu tens, o teu único filho? Se você olhar no verso de número 2, Deus vai usar essa expressão e vai dizer: o teu único filho a quem tu amas. Então, pega ele e oferece para mim em holocausto, em sacrifício. Vai até o monte que eu vou te mostrar, e você vai apresentar esta criança para mim. Abraão, sem hesitar, levanta de madrugada, pega a madeira, pega a espada afiada, a faca afiada, chama os seus servos e caminha com o moço. E caminha por um período de 3 dias. E ele caminha até chegar beira ao monte. Quando enxerga o monte que ele está apontando é o Monte Moriá. Sobem o Monte Moriá, mas antes diz àqueles que ficaram com ele, os seus companheiros: fiquem aqui, porque eu e o moço subiremos para adorar o Senhor e voltaremos de volta para vós. Dizendo profeticamente que voltaria. Os moços ficam ali, os servos ficam esperando. Coloca sobre o filho, sobre as costas do filho, a lenha, aquilo que seria usado no sacrifício. Coloca a madeira sobre as suas costas e ele sobe junto com o pai. Quando eles estão chegando próximo do local, aí o menino pergunta ao pai: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, que é a faca, o facão, mas aonde está o cordeiro? E aí o pai Abraão diz para ele: filho, Deus proverá para si o cordeiro. E continuam a caminhada. Abraão revela para o seu filho que quem seria, na verdade, morto seria ele, mas Deus iria prover. E ele coloca o menino sobre a lenha. Ele coloca o menino deitado sobre aquela lenha, porque era necessário degolar o cordeiro para que morresse sobre a lenha e depois queimasse para que fosse uma oferta agradável aos olhos do Senhor. Então, quando ele vai levantar o cutelo para matar a criança, Deus brada do alto enviando o anjo, e o anjo grita: Abraão, Abraão, não faça isso, não faça mal ao menino, porque o Senhor se agradou em tua fidelidade. E quando ele olha para o lado, estava ali um carneiro enroscado com seu chifre entre os galhos, e o Senhor diz: está aí quem vai morrer em substituição do teu filho. Tira o teu filho do altar e coloca este animal para morrer, porque aqui está o grande livramento do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bom, entendido essa história, os irmãos já entenderam aqui o que aconteceu. Nós vamos agora entender esse texto, e porque Jesus disse que Abraão viu o grande dia do Senhor. Olha que interessante, no verso 2 que eu citei aqui para os irmãos, ele diz assim: pega o teu filho, o teu único filho. Mas espera aí, Abraão ainda tinha um filho antes, um filho com a concubina, que não era o filho legítimo da promessa, mas o Senhor usou a expressão dizendo: pega o teu único filho.
Esse é um sinal para Abraão, que aquele que haveria de vir seria o único filho, porque este Isaque aqui traz nesse primeiro sentido o símbolo do cordeiro único, aquele que deveria de morrer, aquele que seria sacrificado, aquele que serviria de expiação, porque quando a Bíblia chama de holocausto, ele está dizendo, tem que acontecer morte. Quando Deus diz a Abraão, Abraão, leva para o meu altar o único filho que deve morrer em holocausto, ele está dizendo, olha, tem que haver morte, tem que haver sangue, para que aconteça a grande obra que eu quero. Então, de alguma maneira, o Senhor já estava prefigurando aquilo que haveria de acontecer, já estava falando sobre morte, estava falando sobre sangue, estava falando sobre Levíticos, capítulo 1, verso 3 ao 9, que é o símbolo de consagração, que é o símbolo de entrega, aquilo que o Senhor havia pedido. E olha que interessante, ele diz assim, vai para o monte que eu vou te mostrar. E quando eles chegam no monte, o monte que o Senhor escolhe é o monte chamado Moriá, que era o monte do Senhor, que exatamente é o monte onde foi construído o templo de adoração ao Senhor. O que significa isso, irmãos? É que o Senhor, ele tem controle sobre a história. O Senhor, ele tem controle de todas as coisas sobre tuas mãos, porque ele prepara tudo da sua maneira. Ele guiou Abraão até aquele monte. Naquele monte, Abraão sacrificou o cordeiro, e foi lá, naquele lugar, que foi edificado o templo do Senhor, para se cumprir a promessa de Deus. Verso 3, ele vai dizer assim, olha, vai dizer para aqueles que estavam acompanhando, vai dizer assim, ou melhor dizendo, no verso 3, ele vai dizer, a Bíblia vai dizer assim, Abraão levantou logo de madrugada, ou seja, ele não hesitou, ele não pensou, ele não poupou levar o seu filho, ele não ficou indagando, mas ele disse, é para levar, eu vou levar. Isso aqui tem um símbolo muito grande para nós, porque a Bíblia vai nos ensinar assim que Deus, o Pai de todas as nações, Deus, o nosso Pai eterno, ele não poupou o seu único filho gerado, o filho unigênito, para nos entregar em sacrifício. Era uma prefiguração daquilo que o Senhor, nosso Pai, faria. Ele não vai poupar o Filho amado para resgatar os seus, para resgatar a sua criação, para resgatar aqueles que havia caído. Se for preciso entregar, eu entrego meu filho. Então foi necessário que o Cristo que estava com Deus se manifestasse na terra, nascesse como homem e fosse levado para o sacrifício, para morrer, para sentir dores, para padecer humilhação, para padecer diante da mão dos homens, para nos dar a vida e nos dar a vida eterna. Mas olha, irmãos, que coisa linda do Senhor. Abraão viu o dia do Senhor. Ele vai dizer no verso 5, ele vai dizer para os moços que estavam com ele, ele vai dizer assim, olha, fique aqui, porque nós vamos subir e nós voltaremos. Aleluia! Fique aqui, porque nós vamos subir e nós voltaremos. Ou seja, o pai e o filho iria se separar durante um tempo deles, mas logo voltaria de novo. É como se nós trouxermos para hoje, é como se o Senhor estivesse falando para nós aqui, dizendo assim, espere, porque eu vou para o sacrifício, mas eu voltarei mais uma vez. Eu vou para a adoração, mas nós tornaremos a voltar dessa adoração. Ele estava querendo dizer, o filho não vai morrer, e o filho vai voltar com vida. Por quê? A convicção de Abraão era única. A convicção de Abraão era, eu sei que o meu Deus, ele pode, mesmo que Isaac morra, ele pode ressuscitar Isaac para nós descermos novamente. Aleluia! Oh, Espírito Santo!
Abraão declara isso, e lá em Hebreus está declarado isso, nos heróis da fé, que Abraão cria de maneira que ele sabia que o filho poderia morrer, mas ele viveria novamente. Então a palavra para nós que confiamos nesse Deus ele foi, morreu, mas ele vai voltar mais uma vez. Esperai por ele, porque ele vai voltar ainda mais uma vez. Aleluia, essa é a nossa esperança, meu irmão. Essa é a nossa adoração. Nós estamos ansiosamente aguardando o grande dia do Senhor, o dia que ele virá, porque o filho morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele deu uma promessa: eu voltarei outra vez, mais uma vez eu voltarei. Eu já vim uma vez, mas eu volto de novo para buscar a minha igreja, para buscar aqueles que permanecerão fiéis ao meu nome. Alabadalabás. Oh, glória a Deus. E como é difícil lutar pela fé, meus irmãos. É difícil lutar para continuar a caminhada, mas nós devemos continuar esperando, porque essa é a viva esperança do nosso coração, que um dia ele voltará, que nós não estamos sozinhos. Ele deixou Deus, Espírito Santo conosco, dizendo: está aí o penhor da nossa aliança. Meu Deus, irmãos, isso daqui é muito forte. Ele deixou conosco o penhor. O que é penhor? É como se eu deixasse penhorado alguma coisa. Marcelo, pastor Walter, eu digo para o pastor Walter, você me empresta o seu terno? Eu vou deixar com você a minha aliança como penhor. E quando eu te devolver o terno, você me devolve a aliança. Era isso que Cristo estava dizendo: eu vou deixar com vocês o penhor, eu vou deixar o meu espírito com vocês, e eu voltarei, porque eu vou voltar. Essa é a minha garantia. O meu espírito no meio de vós é a garantia que eu voltarei mais uma vez para buscá-los e para levá-los comigo. Oh, glória a Deus. Meu Deus, por isso que nós guardamos este penhor, que é o Espírito de Deus conosco, o Espírito que nos fortalece, o Espírito que nos dá dons, o Espírito que nos usa conforme a sua graça e poder, o Espírito que é glorioso para abençoar a nossa vida. Aleluia. Mas olha, ainda é mais profundo e mais forte. Porque a Bíblia vai dizer assim, olha a prefiguração, vai dizer que Abraão colocou sobre os ombros da criança a lenha, a madeira, que ele haveria de carregar até o alto do monte, para o seu próprio sacrifício. Foi o que aconteceu com Cristo, porque sobre o ombro de Cristo estava o madeiro, que ele teria que levar até o alto do monte chamado Gólgota, caveira, para o seu próprio sacrifício. Quem carregou a madeira do sacrifício para cima do Moriá foi a própria criança, que representa Cristo. Quem carregou a madeira do sacrifício para o sacrifício do Cristo foi o próprio Cristo. Jesus carregou o madeiro, porque ele sabia que era necessário subir com a madeira sobre os ombros para até o momento do seu sacrifício. A Bíblia diz, irmãos, que a lenha foi colocada sobre o altar porque era assim que era para ser feito. E a criança foi deitada em cima porque era necessário que o sangue se escorresse. E o sangue escorrido pegaria sobre a madeira. Aleluia. Não sei se para você faz algum sentido isso, mas é o símbolo daquilo que Jesus fez. Foi necessário ele ser moído, conforme diz o profeta Isaías, ele foi moído
pelas nossas transgressões. Quando Jesus foi pendurado no madeiro, o sangue do Cristo escorria sobre aquelas hastes que foi colocada para pendurá-lo no alto. O sangue vertia sobre aquela madeira, estando pronto para o holocausto final, estando pronto para receber no seu corpo a morte, para a salvação de muitos. Aleluia, glórias a Deus. E foi isso que Jesus fez por nós. Toda vez que nós vamos participar da ceia do Senhor, é impossível nós não lembrarmos do sacrifício na cruz, porque foi lá na cruz que Ele nos resgatou da vida em que nós estávamos. Foi pela cruz e pelo sangue vertido nela, que Ele nos deu novamente vida. Estávamos longe, mas hoje estamos perto, porque o sangue vertido sobre a cruz nos deu vida e abundância. Aleluia! Quem não conheceu esse dia? Jesus estava dizendo, ei, peraí, Abraão conheceu o meu dia e ele se alegrou neste dia, porque ele conheceu a verdade. Então, você que está me ouvindo, talvez você esteja como esses judeus que ainda não conheceu a verdade, ainda não conheceu a palavra, não conheceu esse dia tão glorioso, que é o dia da morte de substituição que foi feita por mim, por você. Mas hoje é a oportunidade que você conheça e se renda e se entregue a esse dia, porque nós que já conhecemos, nós participamos da ceia como memorial deste dia, como lembrança daquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom. Olha outro detalhe importante. Aquela criança pergunta assim, pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro? E o pai revela e diz assim, o Senhor vai preparar para si o cordeiro, ou significando para ele, não tem cordeiro, o cordeiro é você. Vamos fazer uma analogia disso daqui? Imagine você no lugar dele, o seu pai já com uma certa idade, te levando para te matar. Você fica sabendo que o teu pai vai te matar. Você fica lá esperando ele passar a faca em você ou você foge? Ou você sai correndo? Ele poderia correr. Ele poderia fugir. Ele poderia sair dali rapidamente. Abraão não conseguiria o segurar. Mas voluntariamente ele foi. Aleluia! Oh, meu Deus! Aleluia! A morte do filho foi voluntária, porque Jesus, se quisesse, poderia sair dali. Porque o próprio Pilatos diz para ele assim, diga para mim, homem, o que aconteceu, abra a tua boca, porque eu tenho poder de te livrar. E ele olhou bem nos olhos dele e disse, tu não tem poder nenhum sobre minha vida, não tem autoridade, se do alto não for te dado. Aleluia, oh, glória a Deus. Pilatos achava que poderia tirar Jesus da cruz, mas Jesus sabia e disse, para isso eu vim, eu que estou me entregando. Quando ele estava na cruz, alguém grita do seu lado, ei, se tu és o Filho de Deus, salve a tua vida e salve a nós também. Os homens gritavam lá embaixo e diziam, tu não és o Filho de Deus, desce da cruz e salva-te mesmo. Ele poderia fazer isso, porque ele tinha todo o poder, o domínio. Se ele desse ordem a um anjo desceria ali e livraria ele totalmente da cruz. Mas ele foi voluntariamente se entregar por nós. Aleluia.
É importante que você entenda que Jesus foi a morte substitutiva da nossa vida. Era para mim e para você morrer. Era para mim e para você estar morto se nós não tivéssemos recebido Cristo como Salvador. Mas por causa daquela morte, por causa do seu sangue vertido, ele nos deu vida e vida eterna. Conforme Jesus está dizendo àqueles homens, voltando lá para João 8, ele está dizendo: aquele que não tem a minha palavra, esses daí viverão a morte eterna. Mas aqueles que têm a minha palavra e que vivem o meu dia, esses gozarão da vida eterna. Que você possa ter essa viva esperança no teu coração, porque assim como os homens do passado, e assim como nós também estamos aqui pós-Cristo, nós teremos essa salvação eterna. Nós viveremos para sempre com Cristo, desde que o nosso coração estiver voluntariamente diante do Senhor. Amém, meus irmãos?